Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, diante de vós desejo iniciar este novo dia com o coração agradecido pela vida e por todos os dons com que me enriquecestes. É com o coração alegre que a Sagrada Liturgia celebra hoje a conversão de São Paulo. Antes Saulo, agora Paulo. O calendário litúrgico une numa só solenidade os apóstolos Pedro e Paulo, no dia 29 de junho. Mas a luz de Pedro, como vigário de Cristo, príncipe dos apóstolos, sobreia um tanto a figura gigantesca de Paulo, que teve um papel tão decisivo da história na igreja primitiva. Deus é verdadeiramente admirável em suas obras, e quem poderá perscrutar os seus caminhos? Seus caminhos são de misericórdia e de amor. Convida os pobres pastores a serem os primeiros visitantes de Jesus. Fala aos reis magos por uma estrela e os conduz ao presépio. Elege pobres pescadores para serem colunas e fundamentos da sua igreja. Transforma o acirrado perseguidor, que era Paulo, no maior apóstolo de todos os tempos. Bem merece este acontecimento ser relembrado na liturgia. Paulo, cujo nome era Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia, região da Turquia, onde naquele tempo havia uma colônia de judeus. Ele próprio se dizia da tribo de Benjamim e ao mesmo tempo desfrutava do título honroso de cidadão romano. Pertencia à seita dos fariseus, que eram os mais fiéis às tradições judaicas. Possuía talentos extraordinários, bons e nobres sentimentos, aliados a uma força de vontade inquebrantável. Depois da instrução básica recebida em sua terra natal, viajou para Jerusalém, a fim de se formar na mais autêntica tradição bíblico-judaica. Teve um mestre excepcional, o célebre Gamaliel, homem que gozava de alto prestígio pelo saber e pela integridade de vida. É difícil definir se Paulo esteve em Jerusalém no período correspondente à pregação de Cristo, pois seria difícil explicar como ele não o tivesse conhecido, dada a popularidade de Jesus em toda a Palestina. O crescimento rápido da Igreja de Jesus em Nazaré, o aumento do número dos discípulos de Cristo, fizeram com que o coração de Paulo ardesse de ódio mortal aos cristãos, por ele considerados traidores da pátria e da religião judaica. Os Atos dos Apóstolos fazem menção dele pela primeira vez quando da morte do diácono Estevão. Saulo guardava então as vestimentas dos apedrejadores. Mas, naquela ocasião, Estevão rezava pelos seus assassinos, e esta oração comoveu o coração de Deus, fazendo com que o sangue dele fosse de redenção e salvação para Saulo. De fato, mais ou menos 6 anos depois da morte de Cristo, Saulo tinha recebido a incumbência, por parte das autoridades judaicas, de ir para Damasco, capital da Síria, prender todos os cristãos que aí encontrasse e levá-los ao julgamento e à morte em Jerusalém. Deus, porém, espreitava-o no caminho. Enquanto viajava com seus companheiros, de repente Saulo viu uma luz vindo do céu que o envolveu em claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou ele. E Jesus disse: Eu sou Jesus, a quem persegues? Mas levanta-te, entra na cidade, e ser-te-á dito o que deves fazer. Seus companheiros de viagem haviam se detido mudos de espanto. Eles ouviam bem a voz, mas a ninguém viam. Saulo levantou-se do chão e, embora tivesse os olhos abertos, não enxergava. Conduziram-no pela mão e introduziram-no em Damasco. Vivia em Damasco um discípulo de Cristo chamado Ananias. O Senhor chamou em visão: Vai à rua direita e procura na casa de Judas um homem chamado Saulo de Tarso, porque este homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Ananias partiu, entrou na casa, impôs-lhes as mãos e disse:
Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, a fim de recuperares a vista e ficares repleto do Espírito Santo. E imediatamente Paulo foi batizado. E aquele que antes era um perseguidor transformou-se em pregador de causa de Cristo, apóstolo que tanto se identificou com Cristo a ponto de dizer: eu vivo, mas não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Deus tem os seus caminhos e escolheu Paulo para fazer pregador dos pagãos, convertendo milhares e milhares de povos. E com Maria, aos pés da cruz, quero vos dizer o meu sim, para viver hoje a paixão de Jesus e por meio dele obter a salvação de toda a humanidade. Que Deus te abençoe e te guarde, pela intercessão de São Paulo. Amém.